amamentar em livre demanda e oferecer o seu leite fora do peito sem colocar a amamentação em risco? Sim, e eu vou mostrar aqui quais dispositivos você pode usar para continuar ofertando seu leite para o seu filho mesmo na sua ausência. Eu sou Mariana, mãe de 2 meninas, e nos últimos 4 anos da minha vida estive grávida, amamentando ou os dois. E tô aqui para dar dicas de maternidade. Vamos fazer exercício. Para e pensa na primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em oferecer leite para um bebê que não seja o peito. Acertou quem disse mamadeira. A mamadeira é muito famosa, conhecida, porque ela praticamente é algo que já vem até nos kits, em enxoval. Quando a gente pensa em bebê, a gente já pensa em mamadeira. Mas ela pode interferir na amamentação em livre demanda. E muitas mães pretendem continuar a amamentação somente com leite materno, mas precisam voltar ao trabalho, ou tem alguma emergência e precisa deixar com a rede de apoio. Então é sempre bom conhecer quais dispositivos a gente pode usar para não precisar recorrer à mamadeira e poder continuar oferecendo leite materno para o bebê fora do peito. Mari, mas por que a mamadeira? Ela é uma vilã? Ela tá errada alguma coisa? Não. A mamadeira é o principal dispositivo para oferecer leite para o bebê, principalmente quando ele mama fórmula. Mas quando a gente fala em amamentação exclusiva, a gente pode ter alguns problemas com confusão de bico. É quando o bebê confunde o bico da mamadeira com o bico materno, e pelo fato do bico da mamadeira ser maior, ter mais facilidade para ele fazer essa sucção, pode ser que ele desmame do peito por preferir a mamadeira. Isso também acontece com chupeta, tá bom? Quando a gente fala de confusão de fluxo, o que seria isso? Normalmente, para o bebê poder mamar no seio, ele tem que sugar. No começo da mamada, principalmente depois dos 6 meses, quando ele coloca a boca do peito, não vai sair leite de primeira. Ele vai precisar estimular o peito a produzir o leite, e aí o peito vai produzir o leite e vai sair. Então ele precisa trabalhar um pouquinho para conseguir o leite. Já na mamadeira, na primeira sugada, já vai sair leite. E a tendência, mesmo com os bicos menores, que mais se assemelham ao peito materno, ainda assim existe a possibilidade do fluxo na mamadeira ser mais facilitado do que o fluxo no peito. Então, ele pode ficar, entre muitas aspas, preguiçoso para mamar no peito, já que a mamadeira é muito mais fácil, tem um fluxo muito maior. O fato é que qualquer bico artificial pode levar à confusão de bicos e, num caso mais extremo, ao desmame, às vezes precoce, já que a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os órgãos responsáveis recomendam a amamentação até os 2 anos de idade. Então, eu vou apresentar aqui alguns dos dispositivos que eu já usei para ofertar leite para as minhas filhas e quais são as minhas percepções e prós e contras a respeito deles. O primeiro dispositivo e o mais óbvio é o copo de shot. Ele é ótimo porque, além dele ser de vidro, ser fácil de higienizar, ser pequenininho, ele também é usado até mesmo para bebês prematuros dentro de maternidades. É muito comum você achar vídeos na internet de enfermeiras na maternidade usando o copinho de shot para poder ofertar leite para recém-nascidos, ou aqueles copinhos de café de plástico mesmo. O fato é que, apesar de muitas mães se sentirem inseguras, ele é o dispositivo mais fácil, barato, seguro, porque não vai causar nenhum tipo de confusão, nem de bico e nem de fluxo, como a mamadeira, por exemplo, e o bebê vai conseguir tomar o seu leitinho, você consegue medir quanto você tá dando fora do peito. Basicamente, você deve apoiar a boquinha do nenê virada para dentro e ele vai buscar o leite aqui com a linguinha. Então, ele fica na posição sentada, você apoia o copo assim, e ele vai buscando com a linguinha como se fosse um gatinho dentro do copo. Como contras desse dispositivo, eu acho que o principal é a insegurança dos pais, porque não é muito comum a gente ver um bebê tomando leite num copo. Mas se a gente treinar e pegar confiança, eu acredito que seja o dispositivo mais fácil para começar a ofertar o leite para o bebê. Um pouco mais adiante, para crianças maiores, o bom e velho copo americano pode funcionar. Inclusive, na introdução alimentar, ele também é um ótimo dispositivo para oferecer água, sem que haja também esse risco de confusão de bicos e de fluxo. Rápido, fácil, barato, eu duvido que você não tenha um na sua casa. Os outros dispositivos que eu vou falar não são muito comuns nas casas, mas você encontra facilmente na internet. O próximo é colher dosadora. Acho que você já deve ter visto alguma dessas, mas é um dispositivo bem interessante. Ela tem o corpo todo de silicone, essa parte aqui é de plástico e ela é uma colherzinha mesmo, vem com essa tampinha. E se vocês observarem, vou tentar mostrar aqui bem de pertinho, tem um buraquinho aqui. Como que ela funciona? Você vai tirar a parte de cima, colocar o leite aqui, depois você vai rosquear de volta e você consegue ir dosando esse leite em gotas, para ele sair gotejando nessa colher e o bebê, da mesma maneira que eu falei no copo de shot, ele vai
tomando, buscando com a linguinha e vai caindo na boca dele. Isso aqui tem 0 risco de confusão de bico, porque não tem bico, é uma colher. E também tem baixo risco de confusão de fluxo, já que o fluxo é você que controla. O preço dela varia muito, em torno de 30, 40, 50 reais. Essa aqui é da Buba. Ela é uma marca brasileira, é bem fácil de encontrar. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link de todos esses dispositivos aqui, caso vocês queiram comprar. Muito fácil de higienizar, já que ela é de silicone, ela pode ser lavada com água morna. Vale lembrar que deve ser livre de BPA e próprio para consumo de alimentos. E essa aqui é uma recomendação muito bacana, porque até as pessoas menos treinadas conseguem dar, já que você não vai virar tudo pro bebê. Outro dispositivo que eu particularmente usei mais e gosto mais, porque foi o dispositivo que a minha filha mais velha usou de 1 a 2 anos para tomar o meu leite ordenhado na escolinha, é copo 360. Ele pode ser encontrado em vários formatos, neste aqui, mais assim compridinho, mas o mecanismo é o mesmo. Por que 360? Porque o bebê pode tomar água por toda a borda do copo. Quando você vira, esse, por exemplo, tem água. Não cai. Mágica? Não. É muito interessante porque aqui o corpinho dele é todo rígido de plástico e aqui é de borracha, de silicone. Só vai sair o leite ou o que for, a água, quando o bebê pressionar a boquinha dele no copo, ó. Não sei se vai dar pra mostrar, ó. Então, ele precisa fazer essa força, 0 bicos, então 0 riscos de confusão de bicos, e ele vai conseguir usar esse dispositivo aqui até para trabalhar autonomia. Minha filha mais nova, com 6 meses na introdução alimentar, comecei a ofertar água nesse dispositivo aqui, e com 7 meses ela já tomava sozinha. Eu deixava no cantinho da mesa e com 7 meses ela já pegava e tomava sozinha. Esse aqui, minha filha mais velha de 3 anos ainda gosta de tomar de vez em quando. Então, eu acho um dispositivo ótimo para oferecer. Desvantagens. Talvez seja o mecanismo que o bebê precise de mais tempo para treinar. Então, igual eu falei, minha filha mais nova levou 1 mês para poder conseguir entender como funcionava e gostar disso aqui. Tem uma curva de aprendizagem pro bebê deste aqui, porque ele é bem diferente de um bico de peito. Mas eu acho que ele é o dispositivo que você vai ficar por mais tempo usando, então vale a pena insistir. Preços variados. Aqui no Brasil tem Nuke, tem da própria Buba, tem da Lilo, e aí varia entre 30, 40, 50, 60, 100, 150. Dependendo da marca, você encontra por vários preços, mas você consegue encontrar por preços bem acessíveis. E eu gosto bastante desse dispositivo aqui. Bem parecido com o copo 360, mas com um mecanismo mais simples, tem esses copinhos aqui, que eles têm uma tampa de silicone, e aqui são buraquinhos no meio de cada um desses quadradinhos. Ele não é tão seguro contra o derramamento como o copo 360, mas ele também ajuda o bebê e talvez seja até mais fácil porque sai por esses buraquinhos. Pode ser uma opção. E costuma ser mais barato que o copo 360 comum. E por último, 2 dispositivos polêmicos, porque as pessoas costumam usar como se fosse uma transição natural, mas eles podem causar alguns outros tipos de problema, além da confusão de bico e confusão de fluxo. O primeiro deles é o copo de bico rígido. Ele tem alguma coisa que se pareça com o bico, então causa sim risco de confusão de bicos. Quando você vira, ele automaticamente já derrama a água, então pode ter o risco de confusão de fluxos, porque é muito fácil sugar nele, até mais fácil do que numa madeira. E tem um terceiro problema que é, o bebê, como ele tem um bico rígido, o bebê ele vai morder isso aqui, vai até coçar a gengiva, vai ser até gostoso. Aí quando ele vem pro peito de novo, ele morde o peito e machuca. Então esse é um risco real da mãe tomar umas mordidinhas do bebê e acabar tendo bastante dor. Então eu não recomendo esse copo, mas eu vejo as pessoas usando bastante. E o próximo é canudo. Esse aqui não é o canudo quadrado, grandão, porque essa garrafa é da minha filha mais velha, mas minha filha caçula de 9 meses, quase 9 meses, já consegue sugar no canudo. Ela teve uma curva de aprendizagem bem rápida. E aqui vai o primeiro ponto. Parece óbvio, mas sugar um canudo não é óbvio pro bebê. Ele pode não pegar de cara, né, porque não é tão fácil assim sugar no canudo. Mas quando ele pega, primeiro, parece com um bico. Esse aqui ainda é quadrado, mas os que são redondos parecem mais ainda com bico. Outro ponto, este aqui, especificamente falando, é rígido, então tem o mesmo risco do copo de bico rígido, de tomar mordida. O fluxo dele é muito alto, tem bastante risco de engasgo. Muitas vezes o bebê aprende a sugar, ou seja, ele vai conseguir trazer o líquido para a boca, mas não vai conseguir engolir, e ali ele pode engasgar.
Então tem esse risco também. E eu não recomendo antes que a amamentação esteja bem estabelecida e que você esteja tranquila com esse risco. A minha filha mais velha começou a usar canudo com 1 ano e meio, mais ou menos. Antes disso eu nem tinha apresentado pra ela, mas como a filha caçula vê a irmã brincando, ela já aprendeu a tomar, mas ela não gosta muito porque sai muita água. Então esse aqui também não é uma recomendação, mas numa eventualidade, uma necessidade, pode ajudar. Para além de quais dispositivos escolher, tem 2 dicas que eu acho super importantes para poder fazer com que essa transição seja tranquila. Primeira dica: treinar. O bebê precisa entender que ele vai receber o alimento dele de outras maneiras. Isso pode levar um tempo. Então, seja você ou um cuidador que vai dar isso, vocês precisam treinar com o bebê essa oferta. E não desistir se ele recusar na primeira. É super normal. Assim como eu falei, a minha filha levou 1 mês para aprender a tomar no copo 360. Outra dica interessante é também, se o bebê não pegar com a mãe, dar para outra pessoa tentar oferecer o dispositivo, porque com a mãe ele sabe que tem o leite ali na fonte, ele sente o cheiro. Então pode ser que a recusa dele seja um pouquinho maior, tentando tomar esse leite fora do peito com a mãe. Então tente oferecer para outra pessoa, um cuidador, o pai. Inclusive essa é uma ótima dica também, treine o cuidador. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis em dar por risco, medo de engasgo, medo do bebê chorar, enfim, e ela também precisa ser treinada para isso. Outra dica: tente dispositivos diferentes. Não é porque o copinho de shot funcionou para um filho de uma amiga sua que necessariamente seu bebê vai gostar. Minhas filhas tiveram preferências diferentes e têm preferências diferentes sobre tudo até hoje. Então você precisa testar e dar uma insistida. E essa é uma dica de ouro, principalmente para as mães que vão voltar ao trabalho. Se você tem licença maternidade de 6 meses, lá para os 4 meses é indicado que você comece a fazer isso antes, para que isso não seja mais uma coisa nova para ele, que ele já esteja acostumado. Então não deixe para esperar precisar para poder apresentá-lo para esses tipos de dispositivos. Se você dá amamentação em livre demanda, até os 6 meses ele deve tomar só leite. Então treine com o seu leite. Depois dos 6 meses, você pode treinar também com água, se o seu bebê já tiver começado a introdução alimentar. Então sempre treine com antecedência e não espere a emergência vir para você precisar. Então foi isso, esse foi o meu primeiro vídeo de volta ao canal. Para quem não sabe, eu tenho vários vídeos aqui falando sobre maternidade. Fiquei um tempo ausente, mas estou de volta. Queria muito saber qual dispositivo que você usa aí para poder oferecer o leite para o seu bebê, como que é a sua experiência com ele. Vamos compartilhar a experiência e ser uma grande rede de apoio. Um grande beijo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal neste botão aqui embaixo. Tá vermelhinho porque você não tá inscrito ainda, então se inscreva no canal, vai ter muita coisa boa. E é isso.